Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o vídeo 9 da série O Plano Viajante e hoje nós vamos conversar sobre viajar com um pacote ou viajar com um grupo de viagens vale a pena? Compensa? Compensa financeiramente? Compensa pela companhia? Então é isso que falaremos. Esse aqui é o Plano Viajante, uma série de vídeos, de 30 vídeos aqui no canal, para te ajudar a realizar todos os seus sonhos de viagem, para você ver que eles são possíveis sim, mesmo que você não tenha dinheiro hoje, mesmo que você nunca tenha viajado, mesmo que você não tenha companhia ou não tenha companhia ainda. Enfim, qualquer que seja o seu receio ou dúvida, a gente está conversando e tratando aqui na série Plano Viajante. Eu sou a Bru, se você não me conhece, Bruna Camargo. Eu criei o Fórmula de Viagem para ajudar as pessoas a realizarem suas viagens por conta própria, porque eu acredito que é dessa forma que a gente realiza viagens melhores, mais à nossa cara, mais incríveis e mais econômicas. E aí você vai pensar, mas Bruna, por essa última frase você já deu um spoiler, né? Já dei um spoiler aqui do vídeo, mas mesmo assim tem coisas que são bem relevantes eu te trazer aqui sobre esse assunto, sobre pacote, sobre viagens em grupo, porque existem momentos sim onde isso vale a pena e eu acho importante te apresentar essas diferenças e esses pontos para que você possa tomar a decisão na hora que você tiver que tomar uma decisão, para saber o que é mais relevante para você e para aquele tipo de viagem que você quer fazer. Só um primeiro alinhamento aqui. Quando eu falar pacote no vídeo ou falar grupo de viagem, eu vou estar querendo dizer a mesma coisa. Só que na prática, claro, eles têm um pouquinho de diferença. Quando a gente fala de viagens em grupo, normalmente é digamos, um pacote maior, um pacote mais completo, onde você vai viajar com um grupo para um lugar. E na maioria dos casos tem passagem inclusa, hospedagem, tem já todo o roteiro, as atrações que vocês vão fazer, vai ter alguém para guiar, para levar para as atrações, vai ter esses transportes inclusos nesse valor. Então, viagens em grupo normalmente são pacotes maiores, mais completos, que cobrem praticamente todos os aspectos de uma viagem. Agora, quando eu falar só pacote, provavelmente eu tô querendo dizer só viagens que tem só aéreo, né? Que tem só a passagem, mais a hospedagem, que são aqueles pacotes que a galera encontra muito promoção por aí, se questiona se é bom, se não é bom. Então, normalmente, isso é pacote. E grupo e viagem em grupo é um pacote maior, um grande pacote, tá? Mas quando eu estiver falando, eu meio que vou estar querendo me referenciar aos dois. E quando for uma coisa específica, eu vou falar, isso aqui é para grupo, isso aqui é para pacote comum. Bom, nem tudo nessa vida é 100% alguma coisa, né? Em muitos casos a gente precisa analisar algumas informações, né? Muitas coisas dependem. E aqui no nosso cenário, mesma coisa. O que eu quero começar te falando? Que de modo geral, pacotes, grupos, pacotes de grupo, o que quer que seja, financeiramente falando, eles quase nunca compensam. Assim, quando você compara os itens avulsos e compara um pacote, normalmente sai mais caro comprar uma coisa pronta. Só que existem alguns casos onde faz sentido você fazer isso, né? Você comprar esse pacote ou esse grupo que vai sair mais caro, sim, mas se você tentasse fazer sozinho por sua conta ou avulso, poderia dar meio que errado e não ser uma boa experiência. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos. Primeiro deles, aqui, ó. Viagens para destinos muito diferentes ou exóticos, assim, que podem talvez não ser muito seguros ou que tem uma cultura muito diferente. Inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, que é o vídeo sobre viajar sozinho. Também fiz uma associação aqui, meio que sem querer, com o que eu ia acabar falando nesse vídeo, porque eu dei justamente esse exemplo. Quando a gente viaja para lugares muito diferentes, pode ser bem interessante a gente viajar com pacote, né? Com pacote de grupo mesmo, viajar com um grupo. Porque, exemplo, a gente vai viajar para o Egito, quer conhecer o Egito. A cultura lá é muito diferente da nossa. Então, a forma como a mulher é vista lá é diferente da forma como a mulher é vista aqui na nossa sociedade. Então, quando a gente vai para um destino assim, a gente pode acabar sendo um pouco assediada, assim, não fisicamente assediada, mas assediada em palavras, a forma como os homens nos olham, se referem a gente. Então, assim, é um contexto muito diferente.
Então, é bem importante, bem relevante que neste caso você esteja com o acompanhamento de quem sabe andar por lá, de quem vai fazer né, montar ali um roteiro, um cenário de viagem tranquilo, seguro, para que você possa aproveitar, né? Você e as pessoas que estão viajando com você. Então, aqui é um exemplo de que um pacote é interessante. E aí você pode já selecionar uma coisa em grupo mesmo, né? Entrar num grupo existente para fazer essa viagem. Ou se você tiver condições de fazer uma viagem privativa com acompanhamento, ótimo. Óbvio que uma viagem privativa vai ser muito mais caro ainda do que uma viagem em grupo. Mas esse é um exemplo de destino que não é muito interessante você ir só por sua conta, né? Que é interessante você comprar um pacote. Outro exemplo, às vezes para um lugar que é extremamente histórico, ou é um lugar, ou é um turismo religioso, por exemplo, Israel, você vai para Israel. Pode ser bem bacana você contratar um grupo também, né? Ir em algum grupo e já escolher o tipo, se você tá indo mais pela parte histórica, e aí você pode escolher um grupo que é mais histórico, ou você pode escolher um grupo que é totalmente voltado para a parte religiosa para visitar Israel. Não é um país perigoso, nem nada disso, mas existe uma coisa muito forte ali por trás, né? Uma história muito forte que precisa ser muito bem contada. Então, esse também é um exemplo interessante de você comprar um pacote. Até porque existem alguns pontos específicos, alguns tipos de passeio, em alguns destinos, onde é obrigatório que você tenha um guia local, um guia acompanhando. E nesse caso aqui também é bem comum aqueles pacotes de hotel de resort com all inclusive e essas coisas assim também são pacotes que costumam compensar financeiramente. Aí nesse caso compensa mesmo financeiramente, porque aí você compara, se você fosse comprar avulso por tua conta, aí você vê que você ia pagar mais caro. Então são pacotes promocionais que juntam várias diárias e tal. Então esses são exemplos que pode realmente valer a pena, mesmo que em alguns casos você pague mais caro do que se você fosse comprar separadamente, ou porque realmente sai mais barato comprar aquele pacote comparado com um avulso, né? E aí é interessante você comparar para poder ver que realmente financeiramente tá valendo a pena. E aí, de resto, eu me arrisco a dizer que não vai compensar financeiramente. Porque para destinos que são mais comuns, né? Você vai, sei lá, você vai viajar para Europa, vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para o Canadá, vai viajar para cidades que são mais movimentadas ou até para lugares de natureza, mas que são lugares com infraestrutura, com bastante informação, que você encontra as informações na internet, que você consegue montar o seu roteiro, organizar as coisas por sua conta. Sempre que você fizer isso, para esses tipos de exemplo, você vai pagar mais barato. Não tem como, porque é você que vai estar fazendo, né? E quando você compra um pacote, alguém já teve aquele trabalho de fazer, então vai sair mais caro, né? Existe uma agência, existe uma empresa por trás e ela precisa ganhar o trabalho dela, né? Então acaba saindo mais caro mesmo. Então eu quero te dar só 2 exemplos de comparando um pacote com a compra dos itens avulso para você ver que tem diferença. O primeiro exemplo que eu quero te dar é um pacote do Ushuaia, tá? Vai aparecer aqui na tela para você os números, as informações. Eu encontrei um pacote no site do Herb, que é um site bem comum de pacote, e vira e mexe eu recebo perguntas se vale a pena, se compensa, enfim. E aí aqui eu já vou te mostrar, nesse exemplo que eu encontrei, que financeiramente não compensa. Olha só, é um pacote de 7 diárias saindo de São Paulo para o Ushuaia, né? O Ushuaia na Argentina. R$ 3.479 por pessoa. É uma viagem para ser feita em 2022, a partir de setembro. Aí lá tem a janela ali que a viagem poderia ser feita. E nesse exemplo aqui ainda você nem consegue ter certeza da data exata que você vai fazer a viagem. Mas não vem ao caso, seria para setembro de 2022. E aí, para eu poder comparar com agora, né, que a gente está fazendo a série Plano Viajante, em maio de 2021, não abriu ainda a agenda de aéreo, por exemplo, para 2020, para setembro de 2022, porque dá mais de um ano, então eu não consigo olhar um aéreo para lá. Mas aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo comparar com a mesma época do ano para esse ano, né? Se eu for olhar para setembro, outubro desse ano, quanto é que sai? Claro que a gente tem um cenário meio maluquinho acontecendo, né? Maio de 2021, você sabe do que eu tô falando. As coisas estão um pouquinho
diferentes, mas já dá pra gente fazer uma comparação, sim. Talvez não, se fosse comprar hoje pra viajar agora em setembro, talvez não daria, né? Porque a gente não sabe, não consegue saber agora em maio como é que a vida vai estar em setembro. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse último 1 ano e pouco aí, foi que a gente não tem controle de algumas coisas. Mas eu vou comparar as mesmas épocas do ano. Pode ser que quando você for exatamente executar, né, comprar as passagens, óbvio que os aéreos podem estar diferentes, pode estar um pouco mais, pode estar um pouco menos, pode ser que você encontre uma super promoção e saia ainda mais barato do que o valor que eu vou te mostrar aqui, mas eu preciso comparar as mesmas épocas, né? Eu não posso botar qualquer época aleatória aqui para comparar. Então tá, o que eu achei aqui? Eu pesquisei o aéreo saindo de São Paulo e eu encontrei um por 2.452. Eu não peguei o mais barato, que era 2.060 e poucos, 2.090 e poucos, porque era um voo com 2 conexões, tanto na ida quanto na volta. Então, tipo, ia alargar mais a viagem, ia ficar mais cansativo, então eu peguei um pouco mais caro. E aí, a hospedagem, eu encontrei uma opção por 1.713, com café da manhã incluso, que era para fazer a mesma comparação com o pacote ali do Herbie, que tinha café da manhã incluso. E aí você vai falar, mas Bruna, 2.450 mais 1.713 já passa ali do valor do pacote. Só que o que você tem que prestar atenção aqui? 1.713 é para o casal, né? Para 2 pessoas. Então você tem que dividir esse valor da hospedagem por 2, porque a gente tá falando aqui de valores por pessoa. E se você vai viajar sozinho, aí você pode olhar um hostel que você vai conseguir mais barato do que 1.700 para uma única pessoa, se você for para um hostel. Então, se eu divido por 2, eu tenho 856,50 ao invés de 1.713. Então, somando, dá 3.308 por pessoa. Aí, comparado com 3.479, são R$170 de diferença. Não é tanta coisa assim. Só que por R$170 de diferença a menos, você consegue marcar exatamente a data da viagem que você quer. Porque um pacote aqui, nesse exemplo do Herbie, você não consegue definir exatamente a data que você gostaria de viajar. Agora, se você consegue uma promoção de passagem, que é bem comum para o Ushuaia conseguir promoção de passagem, ou você pega aquela opção de voo que é mais barata, porque você prefere economizar um pouquinho mais, mas demorar um pouquinho mais para chegar, ainda mais que a conexão você conseguiria descer, por exemplo, passar um dia em Buenos Aires, daria para aproveitar essas conexões. E pega a passagem de 2.065, aí a diferença já é maior, porque daí somando passagem mais hospedagem, vai dar 2.921 por pessoa. Então aí a diferença já são de R$557 do pacote pro avulso. R$557 por pessoa, meu bem, R$557 por pessoa, eu acho relevante, né? Então, aqui você tem um exemplo de economia. Outro exemplo, eu peguei um pacote para Amsterdã, saindo de São Paulo, né? Outra desvantagem dos pacotes, eles normalmente são para um destino, não tem mais de um. Então, normalmente, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem para a Europa, você pensa em colocar pelo menos 2 ou 3 lugares na mesma viagem, né? Se você tem, sei lá, 15 dias, alguma coisa assim. Então, é muito difícil alguém ir fazer uma viagem só de uma semana, a não ser que você consiga uma promoção incrível e você só tem uma semana. Mas, se não, fica um pouquinho, é pouco provável que você vai fazer isso, então acaba sendo um pouco mais limitado, porque às vezes com aquele mesmo valor de passagem você conseguiria visitar vários outros destinos, mas enfim. Encontrei aqui um Amsterdã, São Paulo, 8 diárias, 4.800, incluso o aéreo e as diárias. Aí fui comparar separadamente. Encontrei um voo a 2.484. E a hospedagem em Amsterdã não é muito barato não, tá? Infelizmente. Mas, enfim, depois, de novo, levando em conta para 2 pessoas, aqui deu 2.033 mais impostos, que são 629 ali de impostos no site do Booking. Então, são 2.662 de hospedagem, só que aí dividido por 2 pessoas, né? 1.331. Então, quando eu somo a passagem e somo a hospedagem por pessoa, dá R$3.815. São quase R$1.000 de diferença, são R$985 de diferença neste pacote. De novo, R$985 por pessoa é uma bela de uma diferença. De novo, para você poder escolher exatamente a data que você quer viajar. Então, são pontos importantes. E quando a gente fala ainda de viagens em grupo, essas viagens em grupo incluem outras
coisas como eu mencionei, vai incluir muitas vezes os transportes, vai incluir os passeios, vai incluir o guia em si, então já são pacotes de viagem ainda mais caros. Esses que eu mostrei de exemplo era só um pacote de aéreo e diário, então vão ser pacotes mais caros, só que óbvio, quando você compara com todos esses itens avulsos e soma eles, é óbvio que também vai dar um valor maior do que eu mostrei aqui, porque você está incluindo outros valores para comparar, mas ainda assim vai dar mais barato quando você faz por sua conta. Sempre dá mais barato. Então, para destinos que não tem a necessidade de você viajar com um pacote, você tem que ter essa clareza de que se você estiver comprando algo pronto, você vai estar pagando mais caro e vai estar pagando um bocado mais caro às vezes. Eu não quero te dizer que alguma coisa tá certa ou que alguma coisa tá errada, mas eu realmente queria te mostrar as diferenças para você ter essa clareza e facilitar para quando você precisa tomar a decisão de qual caminho seguir, né? Se você vai querer comprar alguma coisa pronta ou não e quando isso faz sentido ou não. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de um tempo atrás que eu fiz que tem algumas informações a mais do que tem hoje, né? Porque o Plano Viajante aqui, ele é uma série mais compacta, né? Eu não quero me delongar muito nos vídeos aqui. Então eu vou deixar aqui em cima no card a indicação desse vídeo, e aí é um vídeo onde eu falo sobre responsabilidades também. Então, quando eu tô planejando por minha conta e quando eu tô contratando alguém, quais são as diferenças de responsabilidade? Porque se eu tô fazendo por minha conta, é óbvio que a responsabilidade das coisas é minha, né? Porque sou eu que tô fazendo. E aí, quais são as vantagens e as desvantagens de cada lado da história, digamos assim? Então, se você quiser dar um passinho a mais, quiser saber mais informações, você pode então acessar esse vídeo aqui que eu deixei no card para você. Nós vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigada, espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa aqui o seu like para eu saber que sim, que você gostou desse conteúdo. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo do Plano Viajante, provavelmente com este mesmo cenário aqui. Um beijo, tchau!